És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho, que sou. Vem de tua mão, Senhor, que sustenta e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com o teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho, que sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com o teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com o teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho, que sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com o teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo, como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com o teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, te amo, como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com o teu amor e por isso eu sou mais feliz. Amém. Glórias a Jesus. Que grande privilégio e ao mesmo tempo que grande responsabilidade. Todas as vezes que a gente passa por aquelas portas com o intuito de glorificar e de adorar ao Senhor, de prestar a Ele culto. Isso por uma razão simples. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem somos. Ele sabe como estamos. E Ele sabe qual é a motivação do nosso coração quando a gente está aqui.
E é impressionante porque a palavra do Senhor sempre nos adverte, sempre nos lembra que Ele quer encontrar na Assembleia dos Santos, no ajuntamento dos santos, Ele quer encontrar verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E é por isso que é um grande privilégio, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade de nós olharmos para dentro de nós. Nós então nos autoavaliarmos e perguntar-nos a nós mesmos: como estou, Senhor, diante de Ti? O Senhor que sonda o meu coração, o Senhor que sabe quem sou, o Senhor que olha para dentro de mim. Senhor, encontre em mim um verdadeiro adorador. Feche seus olhos. Vamos orar. Clame ao Senhor que seja assim. Peça a Ele que Ele encontre em você um verdadeiro adorador. Deus amado, que bom, que privilégio, que alegria nós temos. Como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui estamos, ó Deus, em Tua casa, casa de oração. O Teu Espírito Santo nos moveu até aqui. E nós, ó Pai, nos sentimos felizes porque todas as vezes que nós nos juntamos, que nós nos reunimos nesta Assembleia dos Santos, o Senhor, embora veja a igreja, veja o Teu povo, o Senhor olha para dentro de nós, para cada coração. E, ó Deus, é muito bom, é um prazer imenso termos um Deus que se interessa por nós. É muito bom termos um Deus que é zeloso, que é fiel, que é justo, que é perdoador, um Deus de graça e de grande misericórdias, cujas misericórdias se renovaram nesta manhã e perduram, ó Deus, durante todo este dia e tem nos alcançado durante toda a nossa vida. É por isso que graças te damos e te louvamos e te bendizemos. É por isso que nós viemos aqui, Deus, no reconhecimento que só Tu és santo, 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 que só Tu és Deus soberano, tremendo e o único merecedor de toda a adoração e de todo louvor. E é isso que nós estamos aqui querendo fazer, te adorar, te bendizer, te louvar na beleza da Tua santidade. Mas olha para dentro de nós e, ó Deus, e tem misericórdia de nós. O Senhor que nos sonda e nos conhece, o Senhor que sabe quem somos e sabe que somos pó, mas a Tua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a Tua fidelidade. Por isso suplicamos ao Senhor: perdoa-nos, purifica-nos, lava-nos e, ó Deus, e aceita, por favor, o culto que ora prestamos ao Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para Te glorificar, para Te adorar, a despeito de que, ao fazermos isso, nós somos grandemente abençoados, grandemente nutridos, ó Deus, grandemente edificados. Ó Deus, a paz que transcende a todo entendimento, ó Pai, nos alcança e nos atinge profundamente, à medida que nós Te adoramos, Te bendizemos, Te glorificamos e Te reconhecemos como Deus, o único Deus da nossa salvação. Sê Tu bem-vindo entre nós. Aceita o culto, a adoração e o louvor que prestamos ao Senhor. Por favor, em nome de Jesus e para a glória dele mesmo. Amém e amém. Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem como vocês também que estão já conectados online. Que o Senhor a todos abençoe grandemente, que o Senhor a todos possa trazer da sua maravilhosa e perfeita paz. Eu quero ler a palavra do Senhor e desta feita eu vou ler o Salmo de Davi, Salmo 29, Salmo maravilhoso, Salmo em que nós vamos verificar algo muito interessante, que é o que nós desejamos que você, nesta noite, tanto aqui quanto vocês em casa, possam perceber de forma nítida, de forma clara, e ao perceber, dar de fato toda a atenção. Diz assim a palavra do Senhor: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais,
atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam: glória! O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Amém. A voz do Senhor. Perceba a voz do Senhor. A voz do Senhor que está soando neste lugar. E ela falará profundamente ao seu coração. Tão somente dê ouvidos. Atente para aquilo que Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Vamos louvá-lo, porque diz aqui a palavra do Senhor que a voz do Senhor ressoa sobre as águas e troveja sobre as muitas águas, e como lemos hoje pela manhã, os céus declaram a glória de Deus. E nós vamos declarar isso também agora. Vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo. Sejam todos bem-vindos e louvemos ao Senhor por seus poderosos feitos entre nós. Vamos adorá-lo. Vamos nos colocar de pé e cantarmos juntos isso. A glória do Senhor está sobre nós. Corre para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta e alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, e alegria eu canto, Senhor. Se o mundo conhecer a ti, Ele se encherá com a alegria que está neste lugar. Aleluia! Então vamos para
sempre declarar com o Senhor: cantar em teu amor. Aleluia. Cantar em teu amor para sempre. Cantar em teu amor para sempre. Eu cantarei. Cantar em teu amor para sempre. 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 Aleluia! Possamos ter esse desejo mesmo no nosso coração de louvar ao Senhor em todo o tempo e para sempre, sempre, porque é um ensaio que nós estamos fazendo. Um ensaio porque na eternidade nós vamos fazer isso para sempre. Lá nós vamos dizer sempre: glórias ao Senhor, santo, 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 toda a honra e toda a glória sejam ao nosso Rei. Por isso nós podemos cantar, porque esse Rei da glória está aqui. Aleluia. Está aqui presente para receber a nossa adoração, para receber o nosso louvor, para nos transformar. Por isso nós podemos adorá-lo e dizer mesmo: ao Senhor nós louvamos, rendidos na tua presença, Senhor. Ao Senhor nós adoramos, declarando que só tu és digno de toda adoração. Vamos cantar isso. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Aleluia. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. Haverá um fim. E haverá um fim. Aleluia. Creia nisso, descanse nisso, que é a verdade que Ele nos prometeu. Sabendo que estás aqui, eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que
ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor 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 nunca me deixou. Aleluia! O nosso Senhor está aqui. Ele nunca vai nos desamparar, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E Ele nos dá um chamado, para que nós sejamos luz, para que a gente resplandeça a glória dEle, para que nós possamos mostrar ao mundo essa glória e que as pessoas sejam transformadas pela nossa presença no mundo. Que sejamos luz, que sejamos salvação, que sejamos transformação, resgate para aquele que está sofrendo, ferido, preso. Que Deus nos use como instrumentos dele, como carvalhos de justiça. Aleluia. Exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação. Restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça. Do Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, que se chame,
de que se chame cavalos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Nós vamos cantar ainda mais uma canção, declarando tudo que somos, tudo que temos no altar do Senhor, entregando as nossas vidas rendidas ao Senhor. E nesse momento você tem a oportunidade de declarar e entregar também ao Senhor com gratidão os seus dízimos, suas ofertas, em alegria, devolvendo ao Senhor um pouquinho sobre tudo que Ele tem nos dado, sobre tanto que Deus tem nos abençoado. Com alegria, com gratidão, a gente pode trazer os dízimos aqui no altar também, na presença do Senhor, enquanto cantamos essa música. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
teu e tu és meu. Render-se a Jesus. Render-se a Jesus e dizer para Ele: Senhor, só Tu és vencedor. É todas as vezes quando nos damos por vencido, porque nós nada temos, nós nada somos. Só Ele, pela Sua graça e pela Sua misericórdia, que nos permite viver e vivenciar alguma coisa. E é por isso que a Escritura diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Porque Ele venceu, nós também venceremos. E nos rendemos nesta noite aos pés da cruz. Porque quando olhamos para aquela cruz, lugar que nos cabia, Ele toma o nosso lugar e ali então, numa atitude de entrega, oferecendo-se a si mesmo, Ele diz: está consumado, para que todos os seres, tudo que existe, ouça: eu venci. Naquela cruz, no seu brado, Ele declarou: eu venci. E é por isso que nos rendemos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. E é por isso que nesta noite nós podemos nos regozijar na Sua presença. Nós podemos nos alegrar na Sua presença, nós podemos glorificá-lo, nós podemos exaltá-lo, nós podemos honrá-lo, nós podemos aplaudi-lo. Nós podemos dizer glórias ao nome santo de Jesus. Glórias ao nome santo de Jesus. Nós nos rendemos aos pés dele. Vamos orar. Eu quero pedir 2 orações. Quero pedir ao nosso irmão, por favor, Vitor Vidal, levante a sua mão para que o microfone chegue até você, para que a gente então ore e concorde com a sua oração de glorificação, de exaltação, de gratidão ao nome de Jesus. Assim como também eu quero pedir à nossa irmã Maria. Tá bom, irmã Maria? Isso. O microfone vai chegar até a sua mão também, até a senhora, para que a senhora também glorifique ao Senhor nessa noite. E nós vamos concordar com a oração. E nós vamos dizer, à medida que oramos, nós vamos dizer glórias ao santo nome de Jesus. Vencedor, vencedor, vencedor. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Vitor, por favor. Santo Deus, nesta hora, Senhor, nós te agradecemos, porque são tantas bênçãos, Senhor, são tantas verdades que o Senhor tem nos mostrado. Deus, nós somos tão gratos pelo que o Senhor fez, enviando o Teu Filho unigênito na cruz, Senhor, para expiar todos os nossos pecados, Senhor. Somos muito gratos, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor continua trabalhando em nós. Amém, Jesus. O Senhor continua, Senhor, nos aprimorando, nos conformando à imagem do Teu Filho, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos mantenha no caminho, que o Senhor nos corrija e que nós sejamos, Senhor, luz neste mundo, para que as pessoas, Senhor, conheçam a Tua luz através das nossas boas obras, Deus. Nós te exaltamos por essa comunidade de fé,
Nós te louvamos, Senhor, por cada momento, por cada oportunidade que nós temos de louvar o teu nome, Senhor. Oportunidade de ter um vislumbre, Senhor, de quem Cristo é para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Esse é o nosso louvor e a nossa gratidão. Te louvo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. O microfone vai chegar até a irmã e nós vamos concordar com a sua oração. Louvado seja o nome santo de Jesus. Oremos. Meu Deus, meu Pai, Sim, Jesus. graças te damos, meu Senhor, pela oportunidade de estar nesta noite na tua casa, para te prestar este culto Glórias de ao teu nome, gratidão e Senhor. de louvor, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Verdade, Deus. Obrigado, meu Deus, por ter nos escolhido como teus filhos. Pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, nossos netos, bisnetos, pela vida de todos os irmãos que aqui estão e aqueles que estão em casa. Que o Senhor continua, meu Deus, sendo esse Pai maravilhoso, bondoso, Sim, misericordioso para conosco, sabendo que nós somos pecadores. Mas somos, ó Deus, pecadores e necessitados da tua misericórdia. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Amém. E na vida dos meus filhos. Sim, Jesus. Te agradeço por o Senhor permitir que eu tenha o privilégio de receber a bênção que o Senhor, com certeza, desde a fundação, desde que eu existi, que eu ia passar na minha vida. Sim, Jesus. Que era ver os filhos dos meus filhos. São bênçãos grandes que eu sei que não mereço. Mas as tuas promessas são verdadeiras. Amém. E por isso, ó Deus, eu te louvo, eu te agradeço por tudo, ó Deus. Por essa igreja aqui nesse setor, nesse bairro, nessas quadras, para que ela seja a bênção, meu Deus. Porque não adianta ser só conhecedor da tua palavra. Nós precisamos conhecer, viver, testemunhar, para que nós ganhamos alma para ti. Que todo mundo fica ciente que tu és Deus. Amém. E é Deus transformador. É Deus que salva. É verdade. Deus que cura. Amém. É Deus que restaura. Sim. O Senhor é Deus. E muito obrigado, Senhor, por ter me escolhido. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. A ti toda honra, toda glória e todo louvor, ó vencedor, ó Rei dos Reis, ó Deus da nossa salvação, ó rocha inabalável, ó Pai amoroso, ó amigo Jesus. Obrigado por tua obra. Obrigado, ó Deus. Nós, teu povo, reconhecemos a tua majestade e o teu grande amor por nós. Obrigado, ó Deus, pela obra salvífica. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado, ó Deus, pela remissão dos nossos pecados. Obrigado, ó Deus, por tua misericórdia e por tua graça. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ama profundamente. Pai, que nesta noite nós estejamos aqui, ó Deus, com os nossos corações, ó Deus, completamente entregues e rendidos ao Senhor. Ó Pai, retira de nós todo orgulho, retira de nós toda a vaidade, retira de nós, ó Deus, um coração questionador, duvidoso. Ó Deus, retira de nós qualquer outra intenção, senão, ó Pai, de nesta noite a gente ouvir a tua voz. Fala conosco, porque precisamos te ouvir. Fala conosco, ó Pai, porque sempre, sempre, sempre a tua palavra, que é viva e eficaz, nos alimenta, nos exorta, ó Pai, nos nutre. A tua palavra, ó Pai, fiel e verdadeira, é luz para o nosso caminho. Deus amado, obrigado. Abençoa teu povo, abençoa cada um destes que aqui estão, suas famílias representadas aqui. Abençoa aqueles que também estão cultuando conosco, estão em suas casas, impedidos de vir, mas dá a eles força, ó Deus, para que possam vencer as dificuldades
e também, ó Pai, brevemente estarem conosco, ajuntando-se aqui, ó Pai, no corpo do Senhor, na Tua igreja, para juntos, ó Pai, numa só voz, glorificarmos ao santo nome, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A nossa gratidão também pelos recursos que foram trazidos. A nossa gratidão ao Senhor pelos dízimos e ofertas, ó Pai, que o Teu povo fielmente tem entregue no reconhecimento de que o Senhor já tem nos dado tudo. Ó Pai, que o Senhor utilize, o Senhor mesmo, estes recursos para a glória do Teu nome, alimentando, ó Deus, aqueles que estão necessitados, dando dignidade àqueles, ó Pai, que precisam, ó Deus, ter novamente suas vidas restauradas, ó Deus, e fazendo com que o Teu nome seja, ó Pai, conhecido nos 4 cantos da terra, ó Pai, e desta forma, o nome santo de Jesus, poderoso, superior, nome que está acima de todo nome, seja glorificado pelos séculos dos séculos. Assim oramos. Amém e amém. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Nossa irmã Michele tem um anúncio para fazer, um recado, e também fará a oração nesse momento. Meus irmãos, depois de um breve período de férias, o IPA Kids retorna com o culto infantil para as crianças, no culto da noite, para as crianças até 8 anos, que elas vão se retirar para uma sala e nós vamos dar continuidade ao culto com essas crianças. Nós vamos ministrar os corações delas, nós vamos ler a palavra do Senhor, nós vamos cantar mais cânticos. Então, as crianças até 8 anos, nós vamos estar, depois da oração, saindo para a sala temática, que é ali à minha esquerda, à direita de vocês. As crianças de 9 e 10 anos, elas vão permanecer aqui no templo com seus pais. Vocês vão estar recebendo um material, uma folha. Se vocês ainda não pegaram, vocês podem, depois da oração, ir lá atrás com a tia Gigi, pegar esse material, que vocês vão ficar aqui com seus pais, anotando, vocês vão estar preenchendo esse material, e durante a semana vocês vão ter oportunidade de conversar com seus pais sobre aquilo que Deus falou ao coração de vocês essa noite. Combinado? Então, eu queria orar por todas as crianças, e após a oração, as crianças até 8 anos podem estar se retirando. Paizinho, eu te louvo por esse momento, eu te louvo por esse dia que o Senhor preparou para nós estarmos aqui na Tua casa, te louvando, te buscando. E agora, em especial, eu quero te entregar a vida das nossas crianças em Tuas mãos, que o Senhor possa abençoá-las profundamente, ó Pai, que neste momento de culto que elas vão estar recebendo também, ó Pai, vão estar adorando também o Seu nome, recebendo a Tua palavra, que elas possam ser tremendamente abençoadas, ó Pai. Fique com as crianças até 8 anos, que vamos ter uma sala especial. Fique com as crianças de 9 e 10 anos que vão estar aqui com as suas famílias, que elas possam também, ó Pai, estar com o coração abertos, ó Pai, que o Senhor possa falar também o coração delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Enquanto o pastor Júlio se prepara para nos trazer a palavra do Senhor, mocidade, quem vai trazer a palavra aqui, o anúncio sobre Atos 29. Vem cá, por favor, já fala para a gente aqui o que é que você tem a nos falar, a nos dizer sobre Atos 29. Não se assuste, viu? Ela vai explicar. Fica à vontade. Boa noite, igreja, tudo bem? Eu vim aqui em nome da liderança da UPA, primeiramente para agradecer a todos vocês que contribuíram com o nosso projeto, o Atos 29, e seja adotando uma criança, seja contribuindo financeiramente. Graças a vocês, nós conseguimos ajudar todas as crianças que nós nos propusemos a doar material escolar. E eu também venho pedir para quem adotou uma criança e ainda não entregou a mochila, que faça isso essa semana, porque sábado nós já vamos entregar a primeira leva das mochilas. Então, nós precisamos estar com elas essa semana, o mais rápido possível, para organizar a entrega e pensar direitinho como é que tudo vai acontecer. E é isso, eu queria agradecer a todos vocês e a Deus também, porque esse foi um projeto muito pensado pela gente e a gente está muito feliz de colocar ele em prática. Glória a Deus. O Atos 29 surge depois que os adolescentes estudaram o livro de Atos. E Atos vai até o capítulo 28 para você que gosta de usar a Bíblia, tá, irmão? Não se assuste com 29. Mas como Atos é um livro inacabado, a igreja continua, ela está acontecendo, Deus continua escrevendo os atos da igreja por meio do seu Santo Espírito, e nós estamos escrevendo o capítulo 29, por isso nós estamos aí com projetos como esse.
Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Primeiro vou lhe perguntar se há alguém que nos visita aqui pela primeira vez, segunda vez, eu quero conhecer você. Gostaria que você levantasse sua mão. Sejam bem-vindos, queridos. Sejam muito bem-vindos. Alguns irmãos lá atrás vão entregar para vocês uns cartõezinhos para que vocês possam preencher. Queira Deus aí que nós possamos entrar em contato com os irmãos, se assim os irmãos desejarem, e darmos um abraço grandioso na vida de vocês. Desejo do meu coração para você que veio nos visitar, você que nos assiste pela internet, e você que é membro dessa comunidade de fé, que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, possa preencher o seu coração e possa incendiar o seu coração com a chama do avivamento. Sem mais delongas, peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 7 a 13. Cadê as nossas crianças de 9 anos? Tem alguma criança de 9, 10 anos aqui à noite? Está levantando a mão? Anota aí, Gabrielzão. Tá bom? Apocalipse, aliás, capítulo 3, dos versos 7 a 13. Tá? Eu quero ler com os irmãos esse texto. Apocalipse 3, de 7 a 13, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome, o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gabriel, anota o tema aí da mensagem de hoje, mano. O tema de hoje é: até que ele venha, e ele virá. Nós estamos numa série de mensagens, que é a série Cartas ao Povo de Deus, um chamado para ouvirmos a voz do Espírito. Nós estamos na 7ª mensagem, esta é a 7ª mensagem, de 8 mensagens que iremos ter nessa série. E como eu disse, o tema desta noite é até que ele venha, e ele virá. A cidade de Filadélfia foi fundada por Átalos II, por volta do ano 170 a.C. E ela era uma cidade que tinha caminho para o porto de Esmirna, ao mesmo tempo que também tinha caminho para o Oriente, e aí entrava. Ela recebeu esse nome em homenagem à amizade e ao amor que Átalos II tinha pelo seu irmão. Por isso ele deu o nome de Filadélfia, que é a cidade do amor entre irmãos. Essa cidade, ela era uma cidade próspera e foi criada para ser um polo cultural e onde seria difundida a língua e a cultura grega. Tanto é que cerca de 50 anos depois de ser criada essa cidade, o Império de Lídia, nesse tempo, já não falava mais as línguas as suas línguas nativas, eles só falavam o grego. A cultura grega foi estabelecida, a língua grega foi estabelecida, a filosofia grega foi estabelecida. E Deus usou esta cidade para ela ser uma cidade de portas abertas. No ano 18, já depois de Cristo, um vulcão
porque ela era cercada de regiões vulcânicas, e na região de Filadélfia, por conta de uns vulcões que foram ativados longe de lá, placas tectônicas. Lá havia uma falha geológica muito grande, placas tectônicas se bateram e um grande terremoto abateu a cidade de Filadélfia. E no ano de 18 depois de Cristo, 16 a 18 depois de Cristo, Tibério César empenha dinheiro, empenha grandes valores ali e reconstrói a cidade. A cidade de Filadélfia deixa de ser chamada de Filadélfia para ser chamada de Neo-Cesareia, por conta de Tibério César. Anos se passaram, já depois aí, século 6, no ano 60 depois de Cristo, 70 depois de Cristo, a cidade muda de nome por conta da mudança do nome do imperador e passa a ser chamada de Flávia, porque porque o nome de Vespasiano, do imperador Vespasiano, era Vespasiano Flávio. E essa cidade se tornou um corredor, porque por ela passava uma das estradas romanas que levava, era um correio, era uma estrada de correio, ela levava todas as informações, por meio dela se passavam as informações do Império Romano, que iam ao Oriente. Filadélfia era uma cidade importantíssima. E ela tinha, como nós vimos, esse negócio dos terremotos, ela não era uma cidade populosa internamente. Não era uma cidade que dentro dos seus muros muitas pessoas moravam. Porque eles tinham medo de que nos tempos dessa carta, mais pessoas moravam nos campos do que moravam dentro da cidade de Filadélfia. Tudo isso aqui vai fazer sentido para nós, com o texto que nós lemos nesta noite. Jesus Cristo pede para que João escreva uma carta ao anjo da igreja de Filadélfia e diz: escreva esta carta. E ele se apresenta. E eu quero trazer aqui pelo menos 5 certezas que esse texto nos traz. 5 maravilhosas certezas que esse texto nos traz. Filadélfia era uma das duas igrejas que Cristo não deu nenhuma reprimenda, pelo contrário. Ele elogiou, consolou e fez uma promessa maravilhosa a esta igreja. E ele começa se apresentando, dizendo: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem as chaves de Davi, que ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém pode abrir. A primeira certeza valiosa para mim e para você, para uma igreja que está sendo perseguida nos tempos de João, a igreja de Filadélfia, perseguida não pelos idólatras de Filadélfia, porque ela era chamada também de uma pequena Atenas, de tantos pequenos altares que tinham lá, tantos altares a deuses diferentes. Mas eles estavam sendo perseguidos pelos judeus. E essa perseguição foi pesada. Porque mais ou menos no ano 90, próximo dessa carta mesmo, os judeus escreveram 18 orações, 18 bênçãos. E eles fecharam o cânon e eles escreveram 18 bênçãos. E numa dessas bênçãos, porque eles sempre trabalhavam bênção e maldição, uma delas era condenando totalmente todo tipo de cristão. Eles diziam: maldito seja o judeu que seguir a seita do Nazareno. Maldito seja todo aquele, não só o judeu, mas também o cristão. E como já no ano de 90 havia uma perseguição do Império Romano ao cristianismo, os judeus passaram a ser ferrenhos colaboradores do Império Romano, para que cristãos em todo o Império Romano pudessem ser mortos, presos, perseguidos. Em Filadélfia, Jesus se apresenta de forma maravilhosa e nos dá uma certeza
que eu quero que você guarde no seu coração, como aqueles irmãos guardaram nos tempos deles, que nós temos um Redentor incomparável. Aquele que vem, ele é um Redentor incomparável. Gabriel, anota aí o primeiro ponto da mensagem, cara. Ele é um Redentor incomparável. E por que nós chegamos a essa conclusão? Pela forma como Cristo se apresenta. Ele se apresenta como o Santo. E aqui santo não é aquele que está excluído de pecado, aquele que não tem nenhuma falha. Aqui é a fonte da santidade. Aqui Cristo, aquele que nos comprou para si por meio da sua cruz, aquele que nos deu vida por meio da sua morte, aquele que nos fez co-herdeiros da sua graça, co-herdeiros da sua herança diante do Pai, por meio da morte, da encarnação, morte e ressurreição. Ele agora, ele se apresenta diante desta igreja e diz: eu não sou alguém só sem a ausência do pecado, eu sou a fonte da santidade. E ele atribui a si algo que só Deus pode ter. Aonde esta igreja se firma na esperança de que Cristo não é um mero homem, não é um mero profeta, não é um mero pregador, não é um mero rabi, ele é o Filho de Deus e ele é a essência do Deus vivo. E por ser a essência do Deus vivo, ele tem a mesma santidade desse Deus, porque ele é Deus, ele é o infinito Deus homem. E ele arroga para si então, ele traz para si a verdade de que ele não é somente alguém que foi escolhido por Deus para fazer algo diferente, ele é o próprio Deus que se fez homem, habitou entre nós e derramou sobre nós o seu sangue, e derramou o sangue dele. Ao derramar o sangue dele sobre nós, ele também traz a santidade de Deus sobre as nossas vidas. Por meio de Cristo nós fomos justificados, e por meio de Cristo nós nos tornamos santos. A santidade que outrora consumia-nos, por meio de Cristo agora, nos transforma. Isso para aqueles irmãos é algo poderoso, queridos, porque o Redentor deles é o seu próprio Deus. Sabe Jó? No auge do seu sofrimento, ele grita e diz: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar do seu trono, ele vai ouvir a minha voz. Essa é uma visão maravilhosa de Cristo Jesus, porque ele não diz que ele só é santo, mas ele diz que ele é verdadeiro, e ele, que é esse Redentor incomparável, nos mostra que ele é fiel em suas promessas. Verdadeiro aqui não é aquele que diz a verdade, mas ele usa de uma expressão, de um paralelismo hebraico mesmo, embora tenha sido escrito em grego, mas ele usa de uma expressão hebraica, de um hebraísmo aqui, não numa ideia de ser verdadeiro, mas alguém que cumpre fielmente as suas promessas. Ele evoca então o Deus da aliança, o Deus que fez uma aliança com a mulher lá em Gênesis 3,15 com o homem, o Deus que fez aliança com Noé, o Deus que fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, o Deus que fez aliança com Moisés, o Deus que fez aliança com Davi, o Deus que reafirmou a sua aliança por meio dos profetas. Esse Deus que finalizou e que carimbou a sua aliança por meio de Cristo Jesus, ele diz agora: eu prometi, eu cumpri, então olhe para mim, porque eu sou verdadeiro. Esse Redentor é incomparável, porque para esta igreja que sofre esta perseguição, queridos, eles olham para o passado e dizem: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, como o próprio Jeremias fala no seu livro de Lamentação. E ao falar isso, eles olhando ao passado, eles dizem: Deus nunca mentiu para nós, Deus nunca falhou em uma de suas promessas. Se Ele é então esse Deus que não falha, Ele está dizendo e reafirmando agora para nós que Ele é o verdadeiro e que Ele não falhará nas suas promessas. Tudo que Ele disse, Ele vai cumprir. Se Ele diz que estará conosco até a consumação do século, Ele estará conosco. Se Ele diz que nós estaremos aonde Ele estiver, nós estaremos aonde Ele estiver, porque Ele empenhou a si mesmo, o seu sangue, Ele derramou a sua vida, para que o que Ele falasse tivesse carimbo de verdade. E por fim Ele carimba
as nossas vidas, penhorando o seu próprio Espírito em nós. Por isso que todas essas cartas terminam: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Espírito Santo, como falamos na semana passada, é esse penhor de Deus. E esse que é Redentor, esse que vem, é esse Redentor incomparável, não só santo, não só fiel em suas promessas, mas ele se apresenta como quem tem toda a autoridade. E é lindo o que ele fala aqui, porque ele diz: aquele que tem a chave de Davi. Essa expressão está lá em Isaías capítulo 22. Quando Deus, por meio do profeta Isaías, diz a um dos reis iníquos: eu vou retirar as chaves de Davi das suas mãos e vou colocar a chave de Davi nas mãos de Eliaquim. E ele será o guardião. Eliaquim aqui é o antitipo de Cristo. Porque Cristo não tem só as chaves da morte nas mãos e do Hades, como já vimos numa dessas igrejas, como vimos no capítulo 1, quando ele foi apresentado. Mas ele agora tem a chave de Davi, a chave do reino. Só ele tem poder de inserir e excluir pessoas do seu reino. Mais ninguém. Nos tempos do profeta Isaías, o povo de Israel, cheio de empáfia, na sua ignomínia, na sua infâmia, nas suas mentiras, criam que porque eles foram chamados de povo da promessa, Deus jamais os sentenciaria e eles seriam então os senhores de todas as nações. Mas aqui, na carta de Filadélfia, o que Jesus Cristo diz para esta igreja, que não é o Israel geográfico que tem mais as chaves do reino, não é o Israel geográfico que vai representar e vai ser o Senhor nas nações, não é por meio desse Israel, mas é por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, é por meio daqueles que viveram a aliança e abriram seus corações à aliança por meio de Cristo Jesus. Porque o Israel geográfico, essa sinagoga de Satanás, os judeus que estão perseguindo esse povo, que estão levando eles às prisões, à morte, aos açoites, às feras, essa sinagoga aqui, que dizia: nós somos o povo da aliança, nós é quem colocamos, seremos nós que reinaremos sobre todas as nações. Jesus disse para a igreja de Filadélfia: não serão eles, será a minha igreja, o meu corpo, o meu Israel. Porque essa sinagoga, na verdade, não quis ouvir a minha voz, e se não ouviu a minha voz, ela está ouvindo a voz do diabo. Então ela não pode ser uma das minhas sinagogas, ela não pode ser meu povo. O meu povo ouve a minha voz. No Evangelho de João, Cristo diz: as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Eu sou o bom pastor, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E eu as conheço, e elas me conhecem. A segunda certeza que esse texto nos traz é que este que vem, ele é um redentor missionário. Gabrielzão, anota aí, mano. Aquele que vem, ele é um redentor missionário. Anotou aí, Isabela? Segundo ponto. Está comigo aqui? E por que ele é um redentor missionário? O texto diz que o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Embora a cidade de Filadélfia fosse uma pequena cidade, lembremos que na história de Filadélfia ela se tornou um corredor, uma estrada que era o correio do Império Romano. Todas as notícias passavam por lá. E por ter se tornado um centro difusor da cultura grega,
ela também se tornou um corredor de passagem de conhecimento. E o que Cristo diz a esta igreja é que Ele é esse redentor missionário. Por quê? Porque Ele nos plantou no lugar certo. Ele olha para esta igreja e diz: eu conheço as suas obras, eu conheço vocês, e eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. Vocês vivem no corredor das informações, e por meio de vocês, o Evangelho vai ser levado tanto ao Oriente quanto ao Ocidente. Vocês vão chegar na Frígia, vocês vão para ainda mais o interior do Oriente aí. Por meio dessas informações que se passavam, essa cidade se tornou uma cidade enviadora de missionários. Ela não era uma igreja grande. E por isso que diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vocês não são uma igreja grande, mas vocês são uma igreja missionária. E vocês têm um caminho aberto e ninguém, quando ele diz que ninguém pode fechar, significa que a sinagoga que persegue a eles, significa que o império que os persegue, não pode fechar essas portas. Sabe por quê, queridos? Porque as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja. Ninguém segura a igreja, porque Ele nos plantou no lugar certo. Se Ele te colocou na faculdade de medicina, Lari, é lá que Ele quer colocar você. Mas pastor, eu sou a única menina crente lá. Mas você já é a única menina crente lá, então. Então você, no mundo de homens e mulheres, Deus escolheu você, uma mulher, para pregar o Evangelho na sua sala de aula, e mais ninguém. Não tem outra pessoa, não tem outra opção. É a Lari. Se Deus colocou você na sua família, como a única pessoa que rendeu o coração a Cristo, então Ele colocou você, Ele plantou você na família certa, porque Ele, no mundo de homens e mulheres, Ele escolheu você para pregar o Evangelho na sua família. E Ele olha para esta igreja e diz: eu sei que vocês são fracos, cara, eu sei que vocês têm um número reduzido, mas eu escolhi vocês para ser a igreja mais missionária desta região, para viverem apaixonadamente a visão missionária que eu tenho para vocês, porque o nosso Deus é um redentor missionário. Se tem alguém que ama missões, esse é o nosso Deus, que entregou o seu único filho, por amor ao mundo, o seu único filho, para comprar pessoas de todas as línguas, etnias e nações. Se nós vivemos a missão, vivemos porque a missão é de Deus. E é nessa Mission Day que Ele nos insere, e é nesse processo que Ele nos coloca, aqui na Asa Norte, em Brasília, no Distrito Federal, no Brasil. Porque Ele quer usar as nossas vidas. Porque no mundo de homens e mulheres, Deus escolheu homens e mulheres para pregarem o Evangelho. Isso é um privilégio, queridos. E se Ele nos plantou no lugar certo, Ele também nos deu uma missão, um chamado. E o chamado que Ele nos deu foi para que nós possamos pregar, nutrir os de dentro e alcançarmos os de fora. E essa verdade está aqui, linkada a esse redentor missionário, quando diz: sei que tem pouca força, mas guardou a minha palavra. E guardar a minha palavra aqui é viver fielmente a palavra de Deus, é nutrir a igreja, é chamar a igreja a serem discípulos de Jesus, a se alimentarem dessa palavra de Deus. E Ele fala: e não negou o meu nome. Quer dizer, além de vocês viverem a palavra de Deus entre vocês, ainda na perseguição, vocês continuaram pregando o Evangelho e enviando pessoas. E pessoas passam por aqui, e vocês têm pregado o Evangelho, e vocês não têm negado meu nome, ainda debaixo de perseguição, ainda que os judeus tenham perseguido vocês, denunciado a cada um de vocês, ainda que o império esteja, assim como geral, perseguindo vocês, vocês não negaram o meu nome. O nosso chamado na missão de Deus, como igreja, como povo do Senhor, é nutrir os de dentro e alcançar os de fora. Não é só nutrir os de dentro
e nem só alcançar os de fora. É enquanto nutrimos os de dentro, nós alcançamos os de fora. Enquanto vivemos a comunhão uns com os outros aqui, a nossa comunhão expressa o amor e a glória de Cristo Jesus para os que estão lá fora. E nós alcançamos eles, para que eles vivam a comunhão que vivemos. E eles passam a ser nutridos aqui, para alcançar lá. A terceira certeza que esse texto nos traz. Anota aí, Isabela, Gabriel, meu querido. É que aquele que vem, ele é um redentor que se alegra conosco. Ele é um redentor que se alegra conosco. Ele diz: conheço suas obras. Aqui a ideia é que os olhos do Senhor estão sobre nós. Nós não temos um Deus que está sentado no trono lá e deixou a gente a ver navios. O Deus da Bíblia é o Deus que criou todas as coisas e que intervém na história. E é um Deus que conhece o seu povo, tem intimidade com o seu povo, tem relacionamento com o seu povo. E os olhos dele estão sobre nós. E sabemos que esse Deus conhece as nossas vidas, conhece como nós procedemos. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele conhece as nossas fraquezas, mas Ele também conhece o nosso coração. E Ele sabe que nós somos dEle e ansiamos por Ele, ansiamos a volta dEle. E enquanto ansiamos a volta dEle, apaixonadamente nós pregamos o Evangelho, o buscamos e assim nós vivemos. E Ele diz: eu conheço as suas obras. Os olhos do Senhor estão sobre sua vida, queridos. Sobre uma igreja debaixo de perseguição. Sobre uma igreja em que irmãos estão sendo açoitados, presos, jogados às feras, em que famílias são divididas, em que bens são roubados, são retirados. Uma igreja debaixo desse tipo de perseguição, quando ouve essa fala do seu Senhor, do seu Redentor, dizendo: eu conheço as suas obras. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei como é que está o seu coração, mas saiba de uma coisa: os olhos do Senhor estão postos sobre a sua vida. Ele conhece você, e Ele tem prazer em conhecer você. Ele tem desejo em conhecer você, não como um mendigo que pede por favor, mas como o Senhor, que abriu mão da sua glória, e se fez homem, e obediente, sofreu a morte, e morte de cruz, e como cordeiro foi levado ao matadouro, mudo, silencioso, mas que venceu a morte, e que se assenta à destra de Deus Pai, e Ele tem nas suas mãos o livro das nossas vidas, e lá Ele escreveu o nosso nome, não com papel e tinta, mas com o sangue dEle, e Ele pode desatar os selos, e só Ele pode ler o seu nome. E esse Senhor passa os olhos sobre a terra e vê você, filho. Esse Senhor passa os olhos sobre a terra e vê o seu coração. E Ele vê a sua igreja. Queridos, a grande beleza do Evangelho, uma das muitas belezas do Evangelho, na verdade, é que nunca mais nós seremos órfãos. Nunca mais. Porque em Cristo nós recebemos a paternidade de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre você. Eles estão sobre sua história. Deus conhece o que você está passando, querido. Deus sabe o que você está passando, minha querida. Ele conhece suas aflições. Ele sabe quais são as suas lutas, mas você não luta só.
Você tem um Redentor, que Ele deu a própria vida por sua vida. Você tem um Redentor, que é incomparável, Senhor de todas as coisas. E Ele olha para você, Ele te acompanha. Ele sabe quais são as suas orações, e Apocalipse diz que Ele colhe as nossas orações em taças de ouro, as orações dos santos, daqueles que viveram a grande tribulação, que clamam: Senhor, até quando nós vamos viver isso? Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, até quando eu vou sofrer essas coisas? Mas as lágrimas que você tem derramado diante do Senhor são todas colhidas, e estão diante do Senhor como incenso agradável. Se você tem clamado e não murmurado, mas chorado aos pés daquele que ouve as suas orações, daquele que está com você e que prometeu estar com você todos os dias até que Ele venha, e Ele virá. Ele diz: eu vou enviar o meu Espírito, o Consolador, o amigo, o Paráclito, aquele que vai falar por mim, aquele que vai aperfeiçoar as suas orações diante do meu altar, aquele que vai gemer por você diante de mim, com gemidos inexprimíveis. Amém, queridos? Amém. Estamos todo mundo aqui? Glória a Deus. Está fraco esse glória a Deus. Vocês estão muito presbiterianos, queridos. Se vocês fossem calvinistas de verdade, seriam glória a Deus assim de estourar. A gente fala muito da teologia calvinista, da teologia de Calvino, mas a gente às vezes não fala da vida de oração de Calvino. E queridão, aquele homem era um homem que incomodava os céus em oração. E eu acredito que ele não teria dificuldade de dizer um glória a Deus poderoso. E nessa noite, o nosso Redentor nos convida a confiarmos nele. Sabe por quê? Porque não só os olhos dele estão sobre nós, esse Redentor que se alegra conosco, ele também nos inseriu no seu projeto vitorioso. Não é qualquer projeto, é no projeto vitorioso. Ele venceu, querido. Ele venceu a morte. Ele venceu Satanás. Ele venceu o pecado. Nada mais pode nos destruir. Nada mais pode nos separar do amor de Deus. Nada mais. Nem morte, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nem coisa que eu nem sei se existe. Se existir alguma coisa que a gente não conhece e não foi revelado, nem isso pode nos separar do amor de Deus, porque Ele foi aliançado, Ele foi chancelado, Ele foi carimbado por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. E Jesus, o nosso Redentor maravilhoso, incomparável, o nosso Redentor missionário, que se alegra conosco, Ele nos inseriu nesse projeto vitorioso. Ainda que as nossas vidas caminhem para o martírio, ainda assim nós vencemos, porque Ele venceu. E se Ele venceu, nós vencemos com Ele. Se morremos com Ele, segundo o apóstolo Paulo, nós também ressuscitamos com Ele. Participaremos da herança e da glória dEle. E o livro de Apocalipse, como já disse, não é um livro que fala sobre nós, apesar de que essas igrejas representam as nossas vidas. Mas esse livro fala dele, é da história dele, é do que ele fez, e porque ele fez você, mano, pode ficar contente, porque você venceu em Cristo Jesus. Se a marca da cruz de Cristo travar no seu coração, como uma tatuagem, ela também vai brilhar na sua vida, como a glória do Cordeiro. Isaías 60:14 diz assim: também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo Israel. O texto diz assim: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás,
e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Lá em Isaías 60:14 está falando do Israel. E agora, esses judeus que se dizem filhos de Abraão, filhos da aliança. Agora Jesus fala para essa igreja e fala para esses judeus: vocês não são esse Israel que as nações se dobrarão e reconhecerão que eu sou Deus na vida de vocês. Mas é a minha igreja em Filadélfia, é a minha igreja na Asa Norte, a igreja presbiteriana da Alvorada, essa comunidade de fé que eu plantei há mais de 50 anos. É a eles que vocês vão se dobrar e vão reconhecer. E aqui é uma linguagem escatológica, Jesus não está querendo cantar sabor de mel aqui não é a vingancinha de Jesus. Tá? É vingancinha da igreja, agora nós vamos nos vingar, não. Aqui é uma linguagem escatológica, como Jesus Cristo tem falado, da vinda dele. Ele está dizendo no último dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. O ímpio, o justo, o judeu, o islâmico, o cristão, o hinduísta, o budista, o candomblista, o espírita, todos se dobrarão, e todos reconhecerão que eu sou o Senhor, e todos olharão quem é o meu povo, porque na hora que Jesus Cristo separar os bodes das ovelhas, o trigo do joio, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: por que eu não ouvi? Mas eles vão reconhecer, na hora da separação, que eu amei vocês. E como Cristo, em João 17 diz: Pai, eu os amei até o fim. Em João capítulo 13, antes de lavar os pés dos seus discípulos, o evangelista João dizendo: e Jesus amando os seus discípulos, e os amando até o fim. E é essa linguagem maravilhosa que Jesus Cristo nos traz, dizendo: olha, no último dia, esses homens que são mentirosos, eles não são o povo da aliança. Porque eles não temem a mim, porque eles não me reconheceram como Senhor das suas vidas, eles vão reconhecer que eu amei a vocês, Filadélfia. Ainda que vocês sejam martirizados, não duvidem do meu amor. Porque, queridos, nós já temos conversado na série de mensagens. Não espere honra de um mundo que crucificou o seu mestre. E quanto mais a igreja viver o Evangelho, você pode ter várias possibilidades, a possibilidade de um avivamento, de um despertar da igreja, mas uma certeza que eu tenho e as Escrituras nos dá, é que à medida que vivemos fielmente a palavra de Deus, em que nutrimos numa comunhão santa, perfeitos de dentro, e alcançamos os de fora, pregando a palavra fiel, nós seremos perseguidos. E perseguição até a morte. Perseguição em que as nossas vidas serão postas em risco, para que a verdade de Cristo seja lançada de forma poderosa. Em que a vida em Cristo é mais importante do que a minha vida. Então, a quarta certeza que esse texto nos traz é que nós temos, anota aí, Isabela, Gabriel, meu querido, vamos lá, Isabela lindona, é que nós temos um Redentor, que é o Senhor do tempo. Ele diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Nós não estamos nas mãos do maior administrador do mundo.
Nós não estamos nas mãos do maior psicólogo do mundo. Nós não estamos nas mãos do líder mais impressionante do mundo. Nós estamos nas mãos do Senhor do tempo, em que a história é palco da glória dele, em que nada pegou ele de surpresa. E ele diz: eu sei que virá tribulação. E olha o consolo que ele disse: eu vou segurar o coração de vocês, eu vou blindar o coração de vocês para que vocês não esmoreçam, para que mesmo que vocês sejam martirizados, o sangue de vocês se torne a irrigação para a semente do evangelho no coração desse povo, mas vocês vão viver. E ele diz: eu venho sem demora, que é essa linguagem mesmo, para que nós nos preparemos. Ele não está dando data, ele não está falando, olha, daqui 100 anos, daqui 200 anos, daqui 10 segundos, ele está dizendo: eu venho sem demora, então prepara o teu coração. Em todo o tempo a igreja se despertou para uma vida missionária, a partir do momento que ela passou a crer que Cristo vem sem demora. O que define o nosso ardor missionário, o que define o nosso amor profundo uns pelos outros, é sabermos que o nosso Senhor vem nos buscar. E ele olha para essa igreja e diz: eu venho sem demora. E o Senhor do tempo é Ele, é este Redentor, é este quem nos comprou, que tem os nossos dias nas mãos dele, que nos acompanha, e que diz: se ele precisar abreviar o tempo, ele abrevia. É isso que ele fala. Quinta verdade desse texto, e eu caminho para encerrar nossa mensagem. A certeza que temos aqui é que aquele que vem, ele é um Redentor que tem promessas maravilhosas para nós. Venho em breve, então retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ele está falando de um corredor aqui, que venceu uma maratona, mas que a corrida não acabou, mas que já tem a coroa de vitória. Ele diz: farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Vocês estão lembrados que por conta do terremoto, a cidade de Filadélfia tinha mais pessoas morando fora do que dentro, e as pessoas tinham medo de morar dentro de Filadélfia, porque eles poderiam ter suas casas destruídas a qualquer momento por um terremoto. A promessa de Deus para esse povo é que o templo dele é inabalável. Por quê? Porque o próprio Apocalipse diz que não haverá templo na Nova Jerusalém, porque Deus será o nosso templo. E não há segurança melhor do que estarmos inseridos neste Deus. E Ele nos chama para vivermos nele, porque vivermos em Deus é estarmos seguros de que nada vai nos abalar, de que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. E ele não só diz isso, ele diz assim também: escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Na história de Filadélfia, essa cidade mudou de nome umas 3 vezes. E de dessas duas últimas vezes por conta de um imperador. Mas agora, Jesus está dizendo para essa igreja que nós não só viveremos nele, mas viveremos aonde ele vive. Nós seremos inseridos numa cidade que não vai mudar mais de nome. Nós viveremos numa cidade em que não mudará mais as suas circunstâncias, porque ela receberá não o nome de um imperador deste mundo, não o nome de Vespasiano, não o nome de Tibério César, não o nome de uma homenagem de um rei para o seu irmão, mas receberá o nome do próprio Deus. E se receberá o nome do próprio Deus, esse nome é imutável, porque este Deus é imutável. Ninguém mais poderá mudar o seu nome, ninguém mais poderá mudar as circunstâncias onde você estará, porque o Cordeiro de Deus
estabelecerá as nossas vidas para todos sempre na cidade eterna, uma cidade com fundamentos inabaláveis, em que nós viveremos em Deus e viveremos aonde Ele vive. E por fim, esse Redentor que tem promessas maravilhosas, diz assim: e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós teremos uma identidade santa e gloriosa. Mais à frente, a marca da besta. Os ímpios receberão o nome e a marca dessa besta nas suas testas e nas suas mãos. Mas Jesus Cristo diz para esta igreja: vocês receberão o meu nome, e vocês serão reconhecidos como justos pelo meu Pai, porque vocês entrarão na Nova Jerusalém com o meu nome, não é com a marca da besta, não é marcado pela cultura desse tempo, mas é marcado pela identidade de discípulo de Jesus para toda a eternidade. E é nesse lugar glorioso, santo, porque se Ele é santo, nós santos seremos com Ele. E a palavra diz que no novo céu e nova terra não haverá dia, não haverá sol, porque a glória do Cordeiro brilhará e lá será eternamente dia. É isso que Jesus Cristo nos chama a viver. E é este consolo que Ele tem para a igreja de Filadélfia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Santo Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. Pedimos para que o Teu Santo Espírito conduza as nossas vidas. Te louvamos pelo consolo bendito, pelo chamado amoroso que o Senhor nos tem. E agora, povo do Senhor, seja a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja o amor de Deus Pai e a amizade do Espírito Santo de Deus sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre sua família, sobre todo o povo que invoca o nome do Senhor e foi comprado pelo sangue do Cordeiro, até que Ele venha, e Ele virá. A igreja diz e canta: amém e amém. Glória a Deus, queridos, vá em paz, que o Senhor te dê uma semana maravilhosa e só coisa boa da parte do Eterno na sua vida. Eu perdi o compasso. Aí